O médico pode ser considerado o coração do sistema de saúde. Previne, trata, cura doenças e muitas vezes salva vidas. Mas assim como a população, também é vítima da carência de recursos do sistema de saúde pública no Brasil. Se eu fizesse um paralelo entre os últimos 20 anos em que o Sistema Único de Saúde existe, com aqueles 20 anos atrás, eu te diria que piorou muito, porque as condições de trabalho são piores, aumentou a população, portanto a demanda no sistema de saúde cresceu. Com baixos salários, longas jornadas e falta de vínculo e direitos trabalhistas, eles vivem hoje o que se chama de precarização do trabalho médico. Uma das grandes questões relativas à precarização de mão de obra, nos serviços médicos diz respeito à utilização das cooperativas ilícitas, São aqueles casos nos quais os hospitais ou as casas de saúde, ao invés de contarem com um corpo de médicos que seja próprio, ou sejam, empregados, diretamente vinculados a essas casas de saúde, a esses hospitais, a essas clínicas, eles terminam terceirizando. E aí utilizam quem? As chamadas cooperativas de mão de obra. Essas cooperativas, via de regra, são cooperativas ilícitas, porque, na verdade, você não pode terceirizar a atividade fim. A Comissão de Trabalho da Câmara discutiu o assunto em uma audiência pública. Nós queremos debater exatamente qual o papel do poder público na fiscalização, tanto por parte do Ministério da Saúde, quanto por parte do Ministério do Trabalho. É necessário que nós identifiquemos qual o papel do poder público e, se for possível e for recomendável, alguma alteração na legislação nesse sentido. O Ministério da Saúde criou uma comissão para estudar o problema. Se o gestor de saúde exige, na verdade, espera que esse médico firme vínculos que sejam marcados pelo compromisso, pela responsabilização com a população a que ele atende, então, de todas as formas, nós temos que descobrir ferramentas para oferecer a esse profissional vínculos que reconheçam o bom trabalho feito por esses profissionais. Os médicos pedem a aprovação do projeto de lei que aumenta o salário mínimo da categoria de R$ 1.245 para R$ 7.000 e reivindicam também plano de cargos e salários e uma carreira de Estado, que poderia resolver, por exemplo, a falta de profissionais nas pequenas cidades. A forma seria criar uma carreira médica. Assim como existe no sistema jurídico uma carreira de promotor, de juiz, em que ele vai subindo as instâncias, na medida em que vai evoluindo na profissão, também teria que acontecer na medicina, de tal forma que o médico pudesse, logo depois de formado, trabalhar numa comunidade menor e galgando periodicamente para lugares mais avançados. Segundo o Conselho Federal de Medicina, no programa Saúde da Família do SUS, 80% dos médicos têm contrato de trabalho precário, ou seja, sem carteira assinada e sem qualquer direito trabalhista, como férias ou 13º salário. Isso gera uma grande rotatividade. A média de permanência no programa é de 3 meses. Isso afugenta o médico, porque fica também muito dependente do prefeito e da ação política do prefeito. O Conselho Federal de Medicina lembra que a origem do problema é a falta de investimento na saúde pública. Ano passado, apenas 3,6% do produto interno bruto do país foi aplicado na área. Em toda a América, apenas a Guatemala investiu menos que o Brasil. É fundamental o papel do Congresso Nacional na execução das políticas públicas, na medida em que ele pode, aprovando a regulamentação da emenda 29, da emenda constitucional 29, determinar o mínimo de recursos que devem ser aportados para o SUS em relação ao orçamento da União. Nós sabemos que isso será um passo fundamental para que a gente comece a superar os problemas que vivem o SUS atual, não só na atenção básica, mas também no serviço de urgência e emergência. A situação cada vez é mais grave na realidade brasileira.